O Banco do Brasil anunciou dividendos e também divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023. Nós vamos dar uma olhada primeiro no resultado e depois vamos ver os dividendos. Inclusive, será que esse resultado pode mudar a perspectiva de dividendos para esse ano de exercício? Nós já vamos entender isso e vamos ver também se o lucro veio conforme o consenso esperava, tá? Então nós temos aqui um lucro de 8 bilhões e 785, que foi exatamente igual ao trimestre anterior. Enquanto a gente tem o lucro líquido ajustado no ano passado, que foi menor, então subiu 4,5%. Na minha opinião, o lucro deveria beirar os 9%, então assim, foi muito próximo, mas um pouquinho abaixo. E o destaque negativo fica por conta da provisão, essa aqui que foi a diferença na minha opinião. Fez 7,17 no ano passado e agora fez 7,51, né, aumentando 4,7, bastante milhões, né, porque as provisões estão muito grandes nesse momento. E aí, por conta da questão da inadimplência, né? A margem financeira líquida foi bem tranquila, né? Aumentou aqui, já vai entender os detalhes, tá? A despesa administrativa, foi tudo tranquilo aqui, mas a gente já vai dar uma olhadinha nos detalhes. Primeiro vamos ver aqui o que o mercado esperava. Então aqui está o que o consenso esperava, 9 bilhões e 60, veio 8,785, veio 3% abaixo do que o consenso estava esperando. Também mais ou menos na mesma magnitude o que a XP esperava, a BTG já esperava números um pouco menores, quase bateu aqui o que a BTG estava esperando, né? Mas enfim, em termos de consenso foi um pouco abaixo aqui, mas isso aqui não quer dizer muita coisa, vamos entender o que aconteceu dentro do resultado. E quando a gente observa então as margens, a margem bruta deu um salto interessante de 3,5% em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano passado 21,1%. Tivemos aqui a receita de operações de crédito melhorando, a tesouraria também, o spread, olha só, o spread foi mantido aqui, um pouquinho de queda no spread ajustado ao risco, porque o risco aumentou um pouquinho, mas assim, o spread, para quem tem medo aí que o banco vai fazer empréstimos muito baratos, até o momento não é o que está acontecendo, né? Então, neste momento sem risco, né? E tive as margens aqui, no detalhe a margem mercado e a margem cliente, ó, o Bradesco sofreu muito aqui, o Santander também, o Banco do Brasil não chegou a sofrer muito e agora vem nessa recuperação com a Selic e tudo mais. Então tá indo bem aqui pra caramba, enquanto a margem ao cliente aqui também indo bem, sempre subindo aqui, bem tranquilo a parte aqui nas margens com o banco, né? E aí quando a gente chega na linha que eu acho que pegou um pouco no resultado, foi a provisão, veio um pouquinho acima do que eu imaginava, né? Então deu um salto aqui de 7,1 para 7,5, um salto de 4,7%, e é mesmo por conta do risco e do crédito, mas não adianta só olhar aqui, né? A gente tem que ver se realmente a inadimplência está pegando, mas que a gente lembra também que o banco ele tinha queimado uma gordura um tempo atrás, era normal que mantesse provisões altas, né? Minha dúvida aqui é por que aumentou mais um pouquinho, a gente já vai dar uma olhada nisso. Será que concedeu crédito demais? Ou, aparentemente aqui, ó, tá tranquilo, aumentou um pouco aqui a sua carteira de crédito ampliada, mas bem suave, né? Então não tem muito o que ficar preocupado aqui, até foi bem suave esse crescimento, ele continua aqui sendo cauteloso nas escolhas. O agronegócio é onde mais cresceu e onde a gente menos tem preocupação, porque é onde menos tem inadimplência, né? E a gente vê então pessoa física cresceu bem pouquinho, pessoa jurídica até deu uma diminuidinha. Então assim, não veja que o banco saindo do controle, externo também aumentou um pouquinho aqui, o crescimento está super tranquilo aqui. E por mais que pessoas físicas ainda tenham uma fatia grande aqui no banco, a maior fatia da carteira agora é o agronegócio, com 32,7%, então teve um crescimento maior mesmo, o agronegócio acontecendo. Pessoas jurídicas é praticamente em parte com pessoas físicas, e rede externa aqui é menor, né, do que as demais. E analisando o spread gerencial de crédito, ele deu uma aumentadinha um pouquinho aqui recentemente, né? Ele está aqui voltando a patamares anteriores, o que mais oscila a pessoa física, mas nesse momento está até aumentando, o agro também retomando aqui, tinha acontecido uma grande queda, né? Enquanto o PJ aqui também está aumentando. Está tudo tranquilo aqui acontecendo no banco, não estou vendo nada de problemático. Quando a gente olha a inadimplência, nós temos aqui a justificativa do banco falando que foi principalmente por conta da empresa segmento Large Corp, que tem recuperação judicial em janeiro, ou seja, americana, né? Então a americana está impactando ainda agora a questão da qualificação aqui dos atrasos, né? Então a inadimplência está saindo no mercado, saindo de 3,60 para 3,50 e o Banco do Brasil está aumentando de 2,73 para 2,81. Isso aqui pode assustar um pouquinho o mercado. Ele vem aqui numa pegada de aumentar, né? Quem sabe, né? De repente pode ser
que o mercado se assuste, mas o fato é que eu acho que o mercado já está sabendo, Americanas ali, né? Já está sabendo que o Banco do Brasil está escolhendo aqui os créditos com qualidade até o momento, né? Vamos sempre acompanhando. E o índice de cobertura tá bem aqui, tranquilo, né? Tá próximo dos 200% praticamente. Então essa provisão foi para manter praticamente uma cobertura aí saudável. Não tem grandes problemas, na minha opinião. As despesas administrativas, que eu sei que muitas pessoas têm medo por ser uma estatal, perder o controle nas despesas, mas está tranquilo também, inclusive diminuiu em relação ao trimestre anterior. Outras despesas administrativas deu uma aumentadinha, mas é um zigue-zague que às vezes acontece. É importante ficar de olho aqui no médio prazo, tá? Mas de fato, né, a despesa aumentou um pouquinho. Eu diria até o momento tranquilo, tá? E aí a gente vê a receita de prestação de serviços, que deu aqui um resultado interessante, um crescimento de 4,6% em relação ao trimestre anterior e 1,7% em relação ao ano passado. Foi bem aqui, né? Aumentando aqui um pouquinho aqui na administração de fundos, tem, enfim, uma linha aumentou, outra diminuiu, de modo geral, foi aqui tranquilo. Então nós temos o guidance aqui divulgado pela empresa, que previa um crescimento da carteira de crédito entre 9 a 13, ela está fazendo 10,7%, crescendo dentro do guidance. Pessoas físicas era de 7 a 11, está crescendo dentro do guidance, 7,9%. Empresas de 8 a 12 está crescendo abaixo do guidance, 5,5%. Agronegócio 14 a 18 está crescendo acima do guidance, 18,9%. Então ainda está dentro do guidance, né? Exceto aqui empresas que ficou um pouquinho abaixo, mas no geral está dentro. Em termos de margem financeira bruta era de 22 a 26, está fazendo 30,4, está indo acima do guidance, enquanto as provisões, ele caminha, se ele manter esse ritmo, para ficar um pouquinho acima do topo do guidance, bem pouquinho, se manter esse ritmo, mas a tendência é que no quarto trimestre ele diminua um pouquinho, então ele deve ficar dentro do guidance, na minha opinião, mais provavelmente próximo do topo, tá? Então, em termos de receita e prestação de serviços, ficando dentro do guidance, de 4 a 8 está fazendo 5, despesas administrativas 8 dentro do guidance, e o lucro líquido ajustado, se ele manter esse ritmo, ele faria então em torno de 35 bilhões, o que está dentro do guidance, bem próximo do meio, inclusive ali ele vai ficar rondando esses números aqui, próximo da meiota, né? Então, provavelmente os dividendos que a gente está prevendo não deve ser modificado, deve ficar naquilo mesmo. Então as ações do Banco do Brasil, quem as tiver dia 21 do 11 vai ter direito a receber o dividendo dia 30 do 11, 69 centavos aqui aproximadamente líquidos de ADR, dando 1,33 de yield de uma só vez. A título de exemplo, se você quer receber R$1.000 de dividendos no Banco do Brasil, você teria então que ter 75.400 investido, só a título de exemplo. Coincidentemente, a Datacom é a mesma aqui da Vale, o pagamento também é bem próximo, né? Só para a gente ficar alinhado aqui, os próximos anúncios de dividendos já estão todos esquematizados, então nós estamos aqui nessa data do dia 8 do 11, o próximo anúncio de dividendos vem no dia 24 do 11 e para finalizar o ano aqui a gente tem o dividendo que será dia 8 do 2 de 2024, que é quando termina o ano exercício. Alguns ainda não entendem, né? Mas a gente sempre tem o ano exercício, ele encerra no comecinho do ano que vem para 99,9% das empresas é assim que faz, tá? Termina no comecinho aí do ano que vem. Então, na minha opinião, o resultado do Banco do Brasil foi ok, por incrível que pareça, Americanas ainda repercutindo aqui indiretamente, né? A gente tem as cotações no topo do Banco do Brasil, 51,67, mas se você parar para refletir com calma, não tem grandes problemas. A cotação está no topo, mas o lucro também está no topo, né? O dividendo também vai aumentar mais um pouquinho, ela vai, se continuando crescendo o lucro, vai continuar crescendo os dividendos, então é meio que natural, né? Olha só, o investidor 10 foi rápido aqui, já atualizou os resultados, olha só, a gente vê que o lucro dela foi um pouquinho acima que o anterior. Então, o que acontece? O lucro analisado, 9,9, né? Lembrando aqui que o anterior foi 8,08. Então, o que acontece? Cotação segue o lucro. Se o lucro vai continuar a subir, será que a cotação vai continuar a subir? No curto prazo não dá para a gente dizer isso, mas no longo prazo, continuando a fazer resultados maiores, a tendência, né, é acontecer isso. Mas vamos dizer também, admitir aqui que o resultado foi em linha ali, mais ou menos com o guidance da empresa, então também talvez o mercado reaja de forma neutra ou de repente até
devolva um pouco. A cotação de curto prazo a gente não precisa se preocupar muito. Olha os resultados, está tudo tranquilo aqui. Diga nos comentários o que você achou do resultado do Banco do Brasil. Um abraço, até o próximo. Valeu!